Você tem que ter esse cuidado de ler a prescrição, de interpretar o que o médico está repassando para poder você preparar e administrar no paciente. Então, todo cuidado possível, tanto no momento da prescrição, como no momento do preparo do medicamento, certo? Preparar a medicação, tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, porque você está preparando para administrar aquela medicação num paciente debilitado, né? Um paciente que está precisando de ajuda, que está precisando de uma cura para a sua doença. Então, gente, aqui eu quero mostrar para vocês sobre o sistema de medicação, né? Vários passos envolvem esse sistema que a gente chama de medicação, né? O sistema é um conjunto, né? Que um passo depende do outro, uma etapa depende da outra. Então, o sistema de medicação é complexo, certo? É algo complexo, aberto, né? E como os demais sistemas possuem entradas, processos e saídas. Então, tem que ter toda uma organização, certo? O gerenciamento, a seleção dos medicamentos, a aquisição do medicamento, de como adquirir o medicamento, a armazenagem certa dos medicamentos, né? Armazenar de forma correta. Aí tem a etapa da prescrição, que é o que nós vamos ver hoje, certo? Vamos falar um pouco sobre a prescrição de medicamentos, né? A transcrição, o preparo e a dispensação do medicamento, que também a gente vai falar sobre o preparo de medicamento, a administração e o monitoramento, né? Monitorar como está sendo administrada, né? Monitorar a administração do medicamento e como está sendo a eficácia daquele medicamento, se realmente está dando resultado para o paciente. Então, todos esses processos aqui, né, envolvem o sistema de medicação, certo? E o que a gente vai ver é somente sobre a prescrição dos medicamentos, certo? E o preparo do medicamento, tá? Então, esses dois pontos que nós vamos discutir nessa tarde. Então, o sistema de medicação, certo? Ele é composto por vários processos interligados, né? Como eu falei, né? Um vai se interligando ao outro, um depende do outro, né? Envolvendo multiplicidade de planejamento e implementação de ações pela equipe de saúde, certo? Toda equipe de saúde, seja onde você estiver, quando você estiver trabalhando, tem que ter o planejamento, né? Tem que planejar as ações envolvidas na equipe de saúde. Então, produz um contexto entrelaçado de situações que podem ser facilitadoras para erros. Então, se aquela equipe de saúde, naquele ambiente de trabalho, não tiver atenção, não tiver responsabilidade, não tiver planejamento, em alguma dessas etapas pode haver algum erro. Ou seja, erro de prescrição, ou seja, erro de administração, ou erro no preparo, ou até mesmo um erro em armazenar o medicamento pode ocorrer. Então, tudo tem que ter atenção dentro do ambiente de trabalho, na área da saúde, principalmente quando se fala de medicamento, né, medicamento sendo administrado no paciente, tem que ter atenção. Então, a gente vai falar um pouco sobre prescrição de medicamentos, certo? Lembrando que a prescrição de medicamento é um documento, a prescrição é um registro, seja ele do médico prescritor, do enfermeiro prescritor, certo? A prescrição é, sim, um documento importante na área da saúde, seja no ambiente hospitalar, ou seja no ambiente público, né, numa farmácia comercial, ou seja numa unidade básica de saúde, né, no posto de saúde, a prescrição sempre vai ser um documento importante dentro da área da saúde. Não só para o profissional, mas também para o paciente que vai estar recebendo ela. Então, prescrição de medicamentos, passo a passo, certo? A prescrição racional, certo? Racional de medicamento, significa escolher o melhor tratamento medicamentoso, né? Então, a prescrição ela só vai ser racional quando aquele medicamento que foi prescrito e escolhido pelo prescritor, né, realmente, né, dá o tratamento que o paciente precisa, né? O melhor tratamento medicamentoso. Com base em quê? Com base nos critérios de eficácia, certa eficácia, que a gente já viu nas aulas passadas, que significa que dá bons resultados, né? Eficácia é que dá bons resultados. Então, com base em critérios de segurança, aplicabilidade, que é a mesma coisa de comunidade, e o custo financeiro para o paciente. A Organização Mundial da Saúde, OMS, sugere os seguintes passos para o sucesso da prescrição, certo?
Então, alguns passos simples, né? Alguns, aí são alguns. Certo? O que a Organização Mundial de Saúde sugere? Definir o problema do paciente, certo? Quando o prescritor for prescrever, ele tem que definir o problema do paciente. Que problema que ele tem, né? Qual a doença, qual a dificuldade, qual o problema. Depois que definir o problema do paciente, especificar o objetivo terapêutico, né? Qual vai ser o objetivo dessa terapia que o médico prescritor está passando essa receita? Qual vai ser o objetivo? Né? O que quer alcançar com essa prescrição? Né? Então, o objetivo vai ser de acordo com o problema. Claro, se está com problema, vai prescrever o medicamento com o objetivo de curar aquele problema. Então, verificar, terceiro passo, verificar se o tratamento se adequa ao paciente, né? Considerar a eficácia, o custo, a segurança, a conveniência, a aplicabilidade. Né? Porque não adianta nada o médico prescrever também um medicamento para um paciente que ele nem tem condição de comprar. O custo é muito alto, o custo é muito elevado. Então, o médico tem que ficar atento a isso também. Se o paciente é uma pessoa que não tem condição de comprar um medicamento muito caro, ele não vai passar um caro, ele tem que procurar passar um mais barato, um genérico, um similar, e não de referência que sempre vai ser mais caro. Então, o prescritor também tem que ter essa noção, esse sentido, né, esse bom senso. Então, quarto ponto, fazer a prescrição de forma clara, legível e com indicações precisas, né? Porque tem paciente, gente, tem muita gente que chega na farmácia com a receita e nem a própria pessoa não sabe o que tem na receita, não sabe o nome do medicamento, porque foi prescrito, não foi falado e não falou e ela nem entendeu a letra. Então, infelizmente, acontece muito isso. Então, o quinto passo, fornecer instruções, informações e recomendações ao paciente, certo? Como, por exemplo, efeitos do medicamento, se pode ter algum efeito colateral, as instruções de uso e avisos, né? Então, isso também é importante, porque muitas vezes, quando o comprimido que é passado pelo médico, se for sublingual, muitas vezes, se ele não explicar, e se ninguém da farmácia falar, a pessoa vai tomar sem ser sublingual, vai tomar com um copo d'água normal, engolir e pronto. Porque tem muita gente que não tem esse conhecimento, tem muita gente que não sabe ler, entendeu? Então, tem que ter essa explicação, essa instrução no momento da prescrição também. E, é claro, monitorar o tratamento. Sempre quando houver um medicamento que for prescrito, né, que for preparado e administrado, tem que haver essa monitoração por trás dele, depois que o paciente tomou. Será que realmente o medicamento está fazendo efeito? Então, tem que haver esse monitoramento do tratamento. Componentes básicos da receita médica, certo? Então, alguns elementos devem estar presentes em todas as receitas, em todas as prescrições, certo? Não pode se pegar qualquer pedaço de papel para fazer uma receita. O profissional não vai pegar qualquer papel e de qualquer jeito e fazer a receita, não. Né? Então, tem os componentes básicos da receita, né? Tem os tipos de receita, não existe só um tipo de receita só, né? Tem vários tipos de receita. Tem que ter a data da receita, né? Não pode deixar a data em branco. O ideal e o certo, de acordo com a lei, é colocar a data da receita, porque a receita tem validade, certo? A de individualidade da receita, certo? O que significa isso? Para quem vai ser a receita? Vai ser para um idoso, vai ser para uma criança, vai ser para um recém-nascido, vai ser para um adulto, um jovem. Então, a receita é individual, né? O médico prescritor não vai passar a mesma dose para todos os tipos de pessoas, para todas as idades de pessoas. É individualidade da receita. Via de administração é um componente base da receita, tem que colocar, o ideal é sim colocar a via de administração, se vai ser V endovenosa, se vai ser VO, via oral, se vai ser subcutânea, né? Tem que colocar a via de administração, né? E é claro, o fármaco, né? Medicamentos, é genérico, é comercial. A posologia, ou seja, a forma que o paciente vai tomar aquele medicamento, a posologia tem que ser colocada na receita, e a forma de apresentação, se é comprimido, se é gota, tem que ter colocado isso também. E o tempo de uso, que muitas vezes não coloco o tempo de uso nas receitas. Muitos médicos colocam, mas outros não colocam. Tipo assim, o tempo de uso é por 3 dias, ou por 7 dias, ou por um mês, ou uso contínuo, esse é o tempo de uso. Né? Mas tem muitos que não colocam. Mas é importante vocês entenderem o componente da prescrição, porque para quando vocês pegarem a prescrição, vocês entenderem, né? Se está tudo ok, se não está faltando nada, entendeu? Vocês têm que entender, ficar por dentro, né, de uma prescrição ideal, mesmo que vocês não prescrevam,
Mas vocês vão fazer a leitura da prescrição, tá bom? Tá certo. Uma prescrição deve conter o nome do paciente, óbvio, tem que ter o nome do paciente, claro, né? Se for no hospital, aí tem que ter o nome do hospital. Se for numa unidade básica de saúde, no centro de saúde, tem que ter o nome da instituição onde o prescritor está trabalhando. Você tem que, o ideal é ter o nome da instituição. O nome do medicamento, horários que devem ser ingeridos, ou administrado, ou intervalo entre a dose. Então, eu já peguei receita desses dois tipos. Tem receitas que o médico, ele gosta de já colocar o horário específico, né, 8 horas, 16 horas, 8 da noite, ele coloca horários. Né? Isso muitas vezes é mais quando a prescrição é digitada. Aí eles colocam. Mas tem outros que só gostam de colocar o intervalo mesmo. Tipo, de 8 a 8 horas, 12 horas, assim. Aí pode ser colocado dessas duas maneiras. Horários que devem ser ingeridos ou administrados, né? O horário já certo que a pessoa tem que tomar o medicamento. 8 horas, 2 horas da tarde, 8 da noite, 12 da manhã, 12 da noite. Ou então, o intervalo entre as doses, que o médico gosta de prescrever de 6 horas, de 12 em 12 horas, de 8 a 8 horas, assim. Então, pode ser dessas duas formas. Então, tem que ter a via de administração do medicamento, como já falei, né? Assinatura do profissional qualificado, né? Tem que observar se tem a receita assinada. Eu já peguei receita sem assinatura do profissional, né? Contendo seu registro no conselho regional, porque todo profissional tem o seu número do seu conselho. Quando você se formar, né? Você como futuro técnico de enfermagem, quando você concluir todas as disciplinas, fazer todos os seus estágios, tanto a teoria como a prática, aí você, quando terminar tudo, tiver com o certificado em mão, você vai no seu Corém, né, você vai fazer todo o processo, e você também vai ter o seu númerozinho no conselho. Então, toda vez quando você for fazer as suas anotações, né, nos prontuários, seja lá onde for, você vai ter que colocar seu nome e o número do seu conselho, né, o carimbo. Então, você vai ter também. Então, assim como você vai ter que colocar o seu para registrar que você administrou, que preparou o medicamento, o prescritor ele também tem que colocar o dele quando ele prescrever. Então, a assinatura do profissional qualificado, contendo seu registro no conselho regional. Porque muitas vezes, gente, infelizmente, acontece que, por exemplo, numa unidade de saúde, um exemplo, estou dando um exemplo, um posto de saúde, né, tá lá a atendente, né, a atendente faz a receita, que é errado, e leva só para o médico carimbar e assinar, que também é errado, porque o certo é o médico fazer, assinar e carimbar e tudo, mas infelizmente tem casos que acontece isso, a atendente vai lá, faz a receita todinha e só leva para o médico assinar. Então, eu já peguei receita sem assinatura e sem carimbo do médico. Então, quando isso acontece, com certeza, não foi o médico que escreveu, não foi o médico que prescreveu, né? Ou foi alguém da equipe, alguma coisa aconteceu, porque o médico não vai esquecer de carimbar a receita, né? Pelo amor de Deus, carimbar e assinar, né? Um dos pontos, né, que tem que ter a identificação dele. Todas as informações, né? Como eu já falei, nome do hospital, nome completo do paciente, não pode ser só o primeiro nome do paciente. A pessoa botar só seu Antônio, Francisco, Maria, tantos Francisco que existe, tantos Maria que existe, não pode, tem que ser o nome completo. Tem que ser o nome completo. Número do prontuário, né? Que cada paciente que faz ser internado no hospital tem o seu número do prontuário, tem o seu registro, aí tem que ter lá, né? Porque tem todo o modelo da receita, todo o modelo da prescrição, tem que ter o número do prontuário. O leito, qual é o leito que aquele paciente está, o leito, a enfermaria, o apartamento, o andar, vai depender da instituição. Tem uns que tratam como leito, outros como enfermaria, o andar, o ala, entendeu? Então, mas o importante é identificar o nome do paciente, qual é o prontuário dele, qual leito ele está, certo? Então, todos os itens da identificação do paciente na prescrição, eles devem ser legíveis. Sempre a gente vai bater nessa tecla aí, ó, legibilidade. Os itens da identificação do paciente tem que ser legível, certo? Toda a prescrição precisa ser legível. Mas, assim, a gente sabe que precisa, mas, na realidade, muitas vezes não é. Né? Muitas vezes, na prática, não é. E aí, vai deixar de fazer o medicamento, né? O paciente vai se prejudicar por isso, se por acaso um médico, um prescritor, um enfermeiro prescrever uma letra, uns garranchos que não dá para entender nada, aí vai ficar sem aplicar? Não, vai ser aplicado. O certo, quando não entender, é ir no médico e perguntar.
E não fazer na dúvida, claro, ninguém vai fazer na dúvida. Ninguém vai preparar a medicação na dúvida, não, porque tem que ter esse cuidado. Se a letra está ilegível, né, você não vai fazer de conta que não existe e, vou aplicar não, e pronto. Não pode. Você tem que ir no médico, no prescritor, e perguntar o que é que tem ali naquela prescrição, que não dá para entender nada. Porque o paciente não pode ficar prejudicado, né? Ele não vai ficar sem tomar a medicação dele. Tem que tomar. Certo? Tem que tomar. Então, identificação do prescritor na prescrição. A identificação do prescritor deverá ser realizada contendo o nome completo, o número do registro do conselho profissional e a assinatura. Esse registro poderá ser manuscrito, certo? Pode ser manuscrito, ou com a utilização do carimbo, contendo os elementos de identificação. Então, não é obrigado a ser só o carimbo, não. O médico, ele pode colocar por escrito mesmo o número do conselho dele. Então, a identificação do prescritor deverá ser legível para conferir autenticidade à prescrição. Então, não só a identificação do paciente, mas também do prescritor tem que ser legível, né? Para entender como é o nome daquele médico que prescreveu. A instituição também, o nome da instituição na prescrição ambulatorial hospitalar, deverá constar a identificação completa do estabelecimento de saúde, nome, endereço completo, telefone. Viu? Nome, endereço completo e o telefone. Por que isso é importante? Para que o paciente possa manter contato com os profissionais de saúde para tirar alguma dúvida, né? Se ele for para casa, receber, se tiver alguma dúvida, né? Ele tem esse direito, né? De ligar para a instituição, de fazer essas perguntas, né? A data da prescrição, identificação da data da prescrição. A data da prescrição é imprescindível para conferir a validade da mesma. A validade da prescrição, porque como eu falei para vocês, a receita, ela tem uma validade, a prescrição, ela tem uma validade. Então, em meio ambulatorial, a validade da prescrição deve ser definida e registrada na própria prescrição pelo prescritor, né? É o prescritor que coloca também a data da prescrição. A data na prescrição é imprescindível para a dispensação e a administração dos medicamentos, assegurando-se de que o que foi indicado está baseado na avaliação médica do dia em que foi emitida a prescrição. Então, por que a data é tão importante? Porque se aquele medicamento, né, foi prescrito naquele dia, você sabe que ele tem que ser administrado, né, naquele dia, porque se o paciente recebeu aquela receita, é que ele está sentindo aquela dor naquele momento, ele está com aquele problema naquele dia, né, principalmente em situações hospitalares, certo? Então, a dispensação e a administração dos medicamentos, baseado na avaliação médica do dia em que foi emitida a prescrição. A supressão da data, ou seja, o que seria essa supressão? É a ausência da data. A ausência da data. A supressão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros de medicação. Entre eles, a permanência, olha só, entre eles, a permanência da utilização de medicamento por tempo inadequado e a administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual do paciente. Tipo, a pessoa faz de conta que ela tem uma receita sem data, né? Aí ela foi se consultar no hospital, uma consulta rápida, aí o médico prescreveu aquele medicamento e acabou esquecendo de colocar a data. Aí tudo bem, ela tomou lá no hospital, ele passou algum medicamento oral e tal na receita, ela tomou para aquele problema naquele dia, e ela levou a receita dela para casa. E aí, como muitas pessoas têm o costume de guardar a receita, deixar guardado, aí com o passar dos anos, passou 3 anos, ela estava com aquela mesma receita, certo? E aí a pessoa acaba usando a mesma receita para comprar a medicação e fazer uso daquela medicação. Então, não é ideal, a receita, ela tem data, ela tem que ter validade. Não pode ficar se repetindo a mesma receita, sendo que nem o mesmo, não é o mesmo problema, né? Então, a supressão da data da prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros de medicação, entre eles a permanência da utilização de medicamento por tempo inadequado, a pessoa que fica tomando aquele medicamento por vários tempos sem necessidade, né? E a administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual do paciente. Sobre a legibilidade, mais uma vez, né, batendo nesse ponto de legibilidade, problemas na legibilidade da prescrição podem comprometer a comunicação entre prescritor e paciente, né, como eu já falei para vocês, e repito, muitas vezes o paciente, ele pega a receita e ele não entende o que está escrito, então, compromete a comunicação entre prescritor e paciente, e não só entre prescritor e paciente, mas também entre prescritor e os demais profissionais de saúde, né, os demais, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
todos aqueles que vão pegar uma receita e não conseguem entender por causa da falta de legibilidade. Então, sendo gerador importante de erros de medicação, sobretudo a troca de medicamentos com nomes parecidos, né? Uma receita, uma prescrição que não tem legibilidade, que é ilegível, que não dá para entender a letra, muitas vezes, né, pode haver erro de troca de medicamentos por ter haver nomes parecidos. Então, tem que ter esse cuidado quando for fazer a leitura da prescrição do médico, seja lá do enfermeiro, certo? A leitura da prescrição do prescritor tem que ter esse cuidado com os medicamentos de nome parecidos, certo? Eu até falei no exemplo, acho que foi na primeira aula que eu falei do exemplo sobre a questão de uma receita que estava com a letra legível, que a enfermeira pensou que era de pirona, mas não era diazepam, né, pareciam, os nomes eram parecidos, mas aí, graças a Deus, que antes de preparar e administrar, aliás, foi preparado, já ia sendo administrado, né, foi descoberto o erro antes de administrar, que ela pegou a receita, não dava para entender, pensava que era de dipirona. Quando preparou a dipirona, quando chegou no leito do paciente, perguntou se ele tinha alergia à dipirona. Não sei se vocês se lembram que eu dei esse exemplo já. E aí o paciente disse que tinha alergia à dipirona. Aí quando ela foi falar com o médico, não era dipirona, era diazepam. Aí lá vai, né? Jogar fora a dipirona que foi preparada, aí foi preparar o diazepam, porque o que estava na receita era diazepam. Muito cuidado com erros de medicação com nomes parecidos. Então, quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos, de alta vigilância, os erros ocasionados pela legibilidade inapropriada podem ser graves e até fatais. Então, recomenda-se, qual é a recomendação em relação a isso, né? De erros de legibilidade. Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas, que era o ideal, gente. Prescrições eletrônicas, como forma de melhorar a legibilidade das mesmas. Isso era o ideal. Né? Se todas as instituições tivessem, tanto não só as particulares como as públicas também, seria perfeito. Né? A prescrição digitada, eletrônica, né? Tudo bem bonitinho, tudo bem certinho, as vias de administração, medicamento, nome do paciente, né? A quantidade de comprimido que tem que ser tomado, tudo digitado, né? É um sonho, uma realidade. Então, nesses casos, recomenda-se para a impressão o uso de formulários sem pauta, ou seja, sem linha, né, para evitar erros de medicação ocasionados pelo encontro das linhas com letras e números de prescrição. Então, claro, isso é óbvio, né? Uma folha de uma prescrição vai ser uma folha sem pauta, né? Isso é aquelas folhas com linha. Até isso também tem que ter cuidado para evitar erros, certo? Erros de medicação ocasionados pelo encontro das linhas com letras e números de prescrição. Tem que ser retirado isso. Linhas. É folha sem pauta. O uso de impressão frente e verso. Olha só, gente. O uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado. Certo? Pega a folha, prescreve de um lado, aí vira a folha e prescreve do outro lado da folha. Não é recomendado. Pelo elevado risco de quê? De omissão. E o que é isso, omissão? É o não cumprimento integral da prescrição. Muitas vezes passa desapercebido. Prescreve um lado da folha, aí vira a folha e prescreve do outro. Aí muitas vezes essa outra folha, que foi prescrevida atrás, passa desapercebido e não cumpre a prescrição. Certo? Isso muitas vezes no ambiente hospitalar, claro. Então, o uso de impressão frente e verso para prescrição não é recomendado pelo elevado risco de omissão, não cumprimento integral da prescrição. Só beber aqui um pouco d'água. De receitas de prescrições ilegíveis. Ó. O que é que fala? Quanto à execução das prescrições médicas, certo? Quanto à execução, pela equipe de enfermagem, seja enfermeiro, seja técnico de enfermagem, a equipe em si, toda a equipe, especialmente a medicamentosa, o artigo 38 do Código de Ética do Profissional de Enfermagem atribui ao profissional o direito de, olha o direito que você tem, de acordo com o seu Código de Ética do artigo 38, relacionado à execução das prescrições médicas. Você tem o direito de recusar-se a executar a prescrição em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Se você identificou algum erro na prescrição,
do médico, do enfermeiro, ou alguma ilegibilidade, você tem o direito de se recusar a executar, certo? Mas é como eu disse, aí você não vai ficar de braço cruzado e não fazer nada, claro que não, você vai lá no prescritor, né, para ele poder refazer aquela prescrição, ou lhe dizer o que é que está prescrito ali, mas o objetivo de tudo, no final de tudo, é que o paciente, né, ele receba a medicação. E não vai deixar de receber por causa que a receita está ilegível, certo? Então, recusar-se a executar a prescrição em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Ou quando não constar a assinatura e o número de registro prescritor. Né? Não constar a assinatura e o número de registro prescritor, exceto em situação de urgência e emergência, claro. Sempre, quase todas as regras têm a sua exceção. E a exceção dessa regra é essa. Em situações de urgência e emergência, aí tudo bem, certo? Né? Se for urgência ou emergência, aí não tem problema, se não deu tempo ele assinar e colocar o número do registro dele, tá? Então, aqui, sobre a expressão de doses numa prescrição, né, numa receita. A unidade de medida deve ser claramente indicada, né? O que é essa unidade de medida? Se é miligrama, se é ml, se é grama, isso que é a unidade de medida, que a gente falou até na aula de hoje de manhã, sobre a unidade de medida. Grama, quilograma, miligrama, o ml, o litro, certo? Então, a unidade de medida deve ser claramente indicada. E quando se tratar de microgramas, esta deve ser escrito por extenso. Então, o ideal, quando o medicamento for em microgramas, é o médico escrever microgramas, né? E não colocar em forma de siglas, né? Mas sim escrever por extenso, para não ter erros, né? Principalmente quando se trata de medicamentos endovenosos, que vai direto na veia, né? Então, ao prescrever doses ou volumes com números fracionados, né? Ou seja, números quebrados, por exemplo, 2,5 ml, 2,5 ml. Observar nas duas vias da prescrição se a vírgula está bem posicionada e clara, né? Ou seja, porque assim, na prescrição vocês sabem que tem a primeira e a segunda via, e a maioria das vezes a segunda via, ela é mais apagadinha, mais clara. Às vezes dá para se confundir, às vezes não dá nem para ver, né? Quando o carbono não está muito bom, não aparece muito bem direito a segunda via, não. Tem dificuldade de enxergar. Já peguei muitas segundas vias assim, certo? Então, ao prescrever doses ou volumes com números fracionados, por exemplo, 2,5 ml, observar nas duas vias da prescrição se a vírgula está bem posicionada e clara, para evitar erro de dose, certo? No qual a dose de 2,5 ml seja interpretada como 25 ml. Né? Então, um erro de vírgula, né, já é um erro de dose, gente. Então, para se evitar a dose errada, tem que prestar atenção nisso. Tem que ter o cuidado quando você for pegar a prescrição, quando você fazer a interpretação nessa questão também. Né? 2,5 é uma coisa e 25 é outra. Então, no qual a dose de 2,5 ml seja interpretada com 25 ml, não pode. Não tem que ter atenção nisso, tem que ter o cuidado nessa parte também sobre unidade de medida. Então, não utilize ponto em substituição à vírgula, pois aumenta o risco de erro. Então, o certo é colocar a vírgula. Quando o médico prescreveu, o certo é ele colocar a vírgula, não é ponto não. Que aí sim pode ter mais erros ainda, se confundir mais, certo? Então, vocês sempre, quando vocês forem pegar, né, quando vocês estiverem no estágio, né, na prática de vocês, quando vocês pegarem a prescrição do médico, ter atenção nisso, né, na unidade de medida, na miligrama, no ml, né? Então, para definir a concentração do medicamento, o uso de zero antes da vírgula, o ponto deve ser evitado, certo? Para definir a concentração de um medicamento, o uso de zero antes da vírgula, o ponto deve ser evitado, pois pode gerar confusão e erro de 10 vezes da dose prescrita, como, por exemplo, recomenda-se prescrever 500 miligramas em vez de 0,5 gramas, que é a mesma coisa, 500 miligramas, se for transformado em gramas, significa 0,5 gramas. Então, quando o médico vai prescrever, o recomendado é que ele prescreva 500 miligramas, e não colocar 0,5 gramas, porque aí pode se confundir, né, esse zero antes da vírgula, pois a prescrição de 0,5 gramas pode ser confundida com 5 gramas, e a gente sabe muito bem
que 0,5 é diferente de 5, né? 5 gramas é muito mais do que 0,5, porque 0,5 gramas é a metade de 1. Então, pode haver confusão nisso. Então, o ideal, né, que o uso de zero antes da vírgula ou ponto deve ser evitado. Se for para o médico prescrever 0,5 gramas, o ideal é que ele prescreva 500 miligramas, que é a mesma coisa, tá? Então, quando vocês forem pegar a prescrição para ler e interpretar, né, tem que ter o cuidado nisso daí também. Tem que ter o cuidado da questão do zero, se é 0,5, se é 5, se é 500, tá bom? Então, posologia. O que significa a posologia? O que é essa palavra, né? Posologia. Então, posologia é a forma de utilizar os medicamentos. Né? Como você vai utilizar o medicamento? Isso que significa a palavra posologia. Como é que você vai utilizar o medicamento? Isto é, o número de vezes e a quantidade de medicamento a ser utilizado a cada dia. Então, creio que todo mundo sabe o que é posologia, né? Todo mundo já ouviu essa palavra, creio que todo mundo entende o que é a posologia. Então, é a forma de utilizar o medicamento, o número de vezes e a quantidade de medicamento que vai ser utilizado. Como, por exemplo, olha aí um exemplo de posologia bem direitinho, bem feitinho, não tem o que não entender aí. Né? Paracetamol, 100 mg por ml, via oral, um frasco, tomar 20 gotas de 8 a 8 horas por 3 dias, olha. Muitas prescrições, né, eu já peguei muitas prescrições que eles não falam a duração do tratamento. Aí, bem no final, tá dizendo, por 3 dias. E aí, quando o médico não coloca a quantidade da duração, né, da prescrição, dá para entender que pode ficar tomando todo dia que quiser. Tá entendendo? Então, o ideal é desse jeito aí. Essa, né, é o esquema da posologia. Colocar o nome do medicamento, colocar a concentração, colocar a via de administração, colocar a quantidade do medicamento que tem que ser tomado, a hora e por quantos dias. Entendeu? Isso é um exemplo ideal de uma prescrição simples. Simples. Né? Uma prescrição simples para paracetamol. Tá? Então, a posologia, é claro que ela vai variar, nunca vai ser a mesma, tá? De paciente para paciente. Varia em função do paciente, né, como eu falei, paciente é criança, né, é idoso, é jovem, né, é gestante, é recém-nascido, então vai variar, a posologia vai variar, não pode ser a mesma posologia, não pode ser a mesma posologia daquele mesmo medicamento para todos os tipos de paciente. Da doença que está sendo tratada, a posologia pode variar de acordo com a doença. A posologia pode variar em função do tipo de medicamento utilizado também, né? Qual medicamento está sendo utilizado, existem vários tipos de medicamento, né? A gente viu na aula da semana passada que existem vários grupos de medicamentos, várias ações de medicamentos diferentes, muitos mesmo. Então, a posologia ela deve ser descrita na receita de maneira clara e completa para que o usuário, né, para que o paciente, o cliente, possa utilizar os medicamentos e a farmácia entregar-lhe a quantidade correta para o tratamento completo. Né? Agora, sobre a questão das prescrições verbais, certo? Verbais que são as prescrições que não são escritas, certo, gente? Prescrição escrita no papel, na receitinha, bonitinha, e a prescrição verbal que é a prescrição falada. Então, vamos ver aqui um pouco sobre elas, né? As prescrições verbais, elas devem ser restritas a situações de urgência e emergência, certo? Só pode ser se for urgência e emergência. Devendo ser imediatamente escritas no formulário da prescrição após a administração do medicamento, certo? Então, acabou toda a situação de urgência e emergência, o ideal é o prescritor ir lá no formulário e escrever, né, que foi administrado, devendo ser imediatamente escritos no formulário da prescrição após a administração do medicamento. A prescrição verbal, ela deve ser validada pelo prescritor assim que possível. Quando a ordem verbal for absolutamente necessária, o prescritor, ele tem que falar o nome do medicamento, a dose, quantos miligramas são daquele medicamento, qual vai ser a via de administração medicamentosa e de forma clara, tem que falar de forma clara. Nome, dose, via de administração, de forma clara. E quem recebeu a ordem verbal, né, profissional que recebeu a ordem verbal, ou enfermeiro, ou técnico de enfermagem, deve repetir de volta o que foi dito.
certo? Quem recebeu áudio verbal deve repetir de forma o que foi dito. Nome do medicamento, a dose, via de administração, certo? Tem que repetir. E o prescritor confirmar antes de administrar o medicamento. Isso de uma forma bem rápida, urgência e emergência. Não é uma coisa devagar, não. Não é uma forma devagar, não. Então, principais erros de prescrição médica. Né? Os principais erros, os mais comuns nas prescrições são esses. Letra ilegível, sem a devida identificação do registro do Conselho Regional de Medicina, é um erro, é considerado um erro de prescrição. Né? Se a letra está ilegível, se não está identificado quem foi o médico que prescreveu, não está identificado o número do conselho do médico que prescreveu, rasuras na receita, é um erro de prescrição, tipo, riscado, tipo, como se fosse, acontece muito, né, prescreve o medicamento, aí coloca 10 miligramas, errou, não é 10 miligramas, aí coloca por cima 50 miligramas, isso é uma rasura, escrever 10 miligramas e depois colocar por cima 50, isso se chama rasura também, certo? Riscar, não pode riscar a receita, se errou, vai riscar, não e passar por cima, não. Tem que fazer outra. Esse é considerado rasura, não é ideal, não é certo. Então, outro erro de prescrição, a ausência de data de validade, né? Prescrição sem data, prescrever medicamentos ou solicitar exames sem avaliação direta do paciente, isso é erro, né? O prescritor prescrever um medicamento sem ver o paciente, só por pedido, né? Fulano, doutor, prescreva aí um medicamento para o meu pai, ele tá podendo vir hoje não, para consulta não, prescreva aí para o meu vizinho, ele tá podendo vir não, aí ele não consulta o paciente, ele consulta o amigo do paciente ou o familiar do paciente, e faça receitas, isso não é certo, né, prescrever medicamentos ou solicitar exames sem avaliação direta do paciente, tem que ter avaliação física do paciente, né, tem que ter, é ideal. Então, omissão da dose de prescrição é outro erro que pode acontecer em prescrição, que você tem que ter o cuidado quando você for pegar uma prescrição para interpretar, para ler, certo? A omissão da dose da prescrição, às vezes o médico prescreve o medicamento e esquece de colocar a dose. Acontece esquecer de colocar a dose, sendo que aquele medicamento tem várias doses. Por exemplo, enalapril, né? Tem de 10 miligramas, tem de 20 miligramas, tem de 5 miligramas, aí o médico só coloca enalapril, e aí esqueceu de colocar a miligrama. Metformina, tem de 500, de 850, aí na prescrição só tá metformina, aí não colocou a miligrama. Então, isso é um erro de prescrição. Ele omitiu a dose da prescrição. Então, quando você for pegar a prescrição, para fazer a leitura dela, você tem que observar isso também. Se tem a miligrama do medicamento, certo? O horário errado de administração também é um erro de prescrição, né? Tem que ser os horários corretos, principalmente quando se trata de antibiótico. Tem que ser os horários corretos todo dia. Se aquele antibiótico, ele foi passado para ser tomado de 12 em 12 horas, ou de 6 em 6 horas, todo dia tem que ser tomado naquele mesmo horário. A ação segura de medicamento é justamente essa ferramenta de prescrição médica eletrônica, certo? Os hospitais que têm a prescrição médica eletrônica diminuem muito esses erros de prescrição, diminui muito, porque dá para entender, certo? O médico o paciente está numa unidade, é transferido para outro, aí só abrir lá o sistema, tá lá a prescrição, né, do paciente, não precisa ficar andando com papel para cima e para baixo, um monte de papel, um monte de documento, um monte de registro, e tudo é automático, tudo é no sistema computadorizado. Então, isso facilita muito o trabalho, não só dos médicos, dos prescritores, mas da enfermagem, da equipe de enfermagem, dos técnicos que vão preparar, que vão administrar o medicamento, isso facilita muito, né, a prescrição eletrônica, que é a prescrição digitada. Né? Então, um dos riscos da prescrição médica é a letra ilegível. Para minimizar o risco de ocorrência de erros relacionados com a leitura errada do medicamento, com a leitura errada da dose, com a leitura errada da via de administração, com a leitura errada da frequência, recomenda-se a prescrição eletrônica. Aqui eu coloquei uma foto, né, de um exemplo de uma prescrição do hospital, para você ver os garranchos de uma prescrição. Apenas um exemplo, gente. Aí tem aí a coluna da prescrição médica, tem a coluna da dose, tem a coluna da via, da frequência e horário. Não dá para entender nada. É uns garranchos horríveis. Já a prescrição eletrônica contribui muito
né, para diminuir os erros, né, de ler um medicamento pensando que é aquele medicamento, mas na verdade é outro. Então, a prescrição eletrônica contribui muito para isso. Falando um pouco sobre a questão dos registros, certo? O registro inclui a checagem da medicação administrada na prescrição médica, certo? Você tem que fazer esse registro, você como futuro profissional de técnica de enfermagem, quando você for pegar uma prescrição, né, quando você for pegar para fazer a leitura cuidadosamente, depois que você preparar, depois que você ler a prescrição, preparar o medicamento e administrar, você tem que fazer o registro. Inclui a checagem da medicação administrada na prescrição médica. Deve conter rúbrica legível. Todas as situações relacionadas à administração de medicamentos devem ser anotadas em prontuário, todas as situações, todas. Por exemplo, se necessário, ou reações adversas, tem que ser registrado. A não administração do medicamento, se não foi administrado o medicamento, tem que ser registrado que não foi administrado. O local de administração do medicamento, os atrasos, né, se você deu o medicamento atrasado, tem que ser registrado que foi atrasado. Antecipação da dose, a resposta obtida, entre outros. Então, se não foi registrado, é porque não foi feito, não foi feito. Se não está registrado, não foi feito, certo? Então, por exemplo, né, apenas um exemplo aqui, faz de conta que você está no seu plantão, né, você está sendo técnico de enfermagem em determinado hospital, aí você entrou 7 horas da manhã e vai sair 7 da noite. Aí, antes das 7 da noite, às 18 horas, 6 da noite, você tem uma medicação para preparar. Tudo bem, você pega a prescrição, você lê, você preparou e você administrou. 6 horas da noite, bem certinho. Só que aí, deu 7 horas, você foi embora. Quando você chegou em casa, você lembrou, ou esqueci de fazer o registro, esqueceu de checar a medicação, você não registrou, né? Você não foi lá e colocou que deu 6 horas da noite. Aí, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer é que o seu outro colega que entrar no plantão, que quando ele vê que não foi administrado, ele pode administrar de novo. Pode acontecer, não estou dizendo que acontece, mas pode acontecer isso, é um exemplo, né? Então, o paciente ele pode receber, né, a mesma dose 2 vezes, certo? Isso acontece, certo? Se a pessoa não checou, não foi registrada, a outro profissional que vai vir, vai pensar que ele não foi tomado, né? Então, o ideal é quando você administrar a medicação, preparou, administrou, checou lá no prontuário, né? Tem que circular, tem que colocar o ok, né, que foi administrado, tá bom? Direito a recusar o medicamento. O paciente, ele tem o direito de recusar a administração do medicamento, certo? Então, quando o paciente recusar o medicamento, o profissional deve orientar sobre o motivo da prescrição do medicamento e a importância desse para o tratamento. Então, você, como técnico de enfermagem, você pode fazer isso também, certo? Se você tem esse conhecimento, né, a importância da prescrição, a importância do tratamento, você pode orientar o paciente a isso. Ah, o paciente não quer tomar medicação, você pode chegar lá no leito, conversar com ele, falar da importância que ele tem que tomar o tratamento dele, né, que ele vai melhorar, e tal, conversar com o paciente. Então, os casos de recusa em receber o medicamento prescrito, eles também devem ser registrados em prontuário, e o médico deve ser comunicado. Então, se você pegou um plantão que o paciente ele não quer tomar medicação, você tem que comunicar ao médico, olha, o paciente não quer tomar medicação. E você tem que registrar no prontuário que não foi administrado porque o próprio paciente não quis, tá bom? Então, gente, agora a parte da prescrição, era isso que eu queria falar para vocês, certo? Nós vamos entrar agora, falar um pouco sobre o preparo de medicações, né? O protocolo para o preparo de medicações. Tem cada passo para poder preparar a medicação, né? Então, assim, protocolo para o preparo de medicações. Primeiro, sempre lavar as mãos antes e após o preparo de administração de medicamento. Claro, lavar as mãos antes e após o preparo. Antes de você preparar a medicação, né, você tem que lavar suas mãos. E depois também, certo? Esse é o ideal. Esse é o certo. Segundo passo, preparar o medicamento em ambiente com boa iluminação. Claro, óbvio, né? A sala de posto de medicamentos, de posto de enfermagem, né? A sala que for para preparar a medicação, tem que ter iluminação, não pode ser uma sala escura,
né? Você tem que enxergar a prescrição, você tem que ler, pegar a prescrição, ler a prescrição, interpretar com cuidado, né? Pegar a medicação, ler a ampola da medicação bem direitinho. Tem que ter iluminação para poder enxergar e fazer direito. Então, terceiro passo, evitar distrações, certo? Ter cuidado, negócio de ficar conversando, mexendo no celular, no WhatsApp, escutar rádio na hora do preparo de medicação, não, pelo amor de Deus. Evitar distrações, evitar conversa, celular, rádio, né? Diminuindo o risco de erro, porque você não vai ficar preparando uma medicação e com o celular do lado olhando as coisas, não. Vai ficar conversando, preparando a medicação, não. Então, quarto passo, realizar o preparo somente quando tiver certeza do medicamento prescrito, dose e via de administração. Então, se você tiver alguma dúvida do medicamento prescrito, se você tiver com dúvida na dose ou na via de administração, você não vai realizar o preparo. Só pode ser realizado quando tiver nenhuma dúvida, tá? Se tiver dúvida, se não estiver entendendo, vai na enfermeira ou vai no médico e pergunta. Mas não faça nada com dúvida, certo? Tem que ter certeza, certo? Então, o quinto passo, verificar período de validade do medicamento, que eu tô falando, lá no polo, no frasco no polo. Você olhar se tá a validade ok, né? Verificar o período de validade, alteração no aspecto, né, do medicamento, informações do fabricante para preparar o medicamento, não administrá-lo sem estes cuidados prévios. Sexto passo, observar no preparo do medicamento a dose correta, certo? A dose correta está de acordo com a prescrição. Você tem que preparar o medicamento de acordo com a dose correta da prescrição. Se for 2 ml, tem que ser 2 ml. Se for 5 miligramas, tem que ser 5 miligramas, de acordo com a prescrição. Usar as técnicas de asepsia e de diluição também correto. Sétimo passo, ler e conferir o rótulo do medicamento 3 vezes, pelo menos. Olha só. Eu não sei se todos os técnicos de enfermagem fazem isso, não, gente. Mas eu estou falando para vocês o ideal do protocolo de preparo de medicação. O ideal é esse. É quando você pegar o medicamento, você lê e conferir o rótulo do medicamento 3 vezes. Ao pegar o frasco, quando você leu a prescrição, já sabe o que tem que fazer. Aí, quando você pegar o frasco, você vai ver o rótulo, se é esse medicamento mesmo. Certo? Pegou o frasco, leu o rótulo do medicamento. Antes de colocar no recipiente próprio para administração, você olha de novo, se aí está certo. Antes de colocar no recipiente, ou seja, pegou o frasco, quebrou o frasco da ampola, vai colocar na seringa, antes de colocar no recipiente próprio para administração. E ao recolocar na prateleira, no caso, se for alguma caixa de medicamento, se for um xarope, desse tipo, certo? Para recolocar de volta na prateleira. Tem que observar o rótulo, para não se confundir, né? Para não ter erro. Então, verificar, 8 passos, verificar a integridade dos invólucros que protege a seringa e a agulha. O que é isso, invólucros? Invólucros é um material que envolve, que protege a seringa e a agulha. Tem que observar a integridade dele, se não está rasgado, se não está quebrado, alguma coisa assim. Né? Tem que estar íntegro. Então, o invólucro é isso, é o que protege a seringa e a agulha. 9 passo. Passo 9. Conectar a agulha na seringa com cuidado. Certo? Conectar a agulha na seringa com cuidado. Evitando contaminar a agulha, não pode ficar pegando na agulha, que vai contaminar. Evitando contaminar o êmbolo da seringa, a parte interna do corpo da seringa e sua ponta. Não pode ficar tocando nela, não, porque vai contaminar, certo? Vocês sabem o que é êmbolo? Vocês já ouviram falar de êmbolo da seringa? Todo mundo sabe o que é o êmbolo? Alunos de Alcântara, Canindé, Acaraú, vocês sabem o que é o êmbolo da seringa? Quem não sabe? Eu não sei não, professora. Não? Só aluno que falou que não sabe, todo mundo sabe. Gente, o êmbolo da seringa, certo? O êmbolo é o dispositivo que desliza num e no outro sentido no interior de um cilindro. O êmbolo é o dispositivo que desliza num e no outro sentido no interior de um cilindro. Tá aí, ó. Tá aí o nome, tá aí a seringa, tá o nome, êmbolo.
essa partezinha de baixo de dentro é o êmbolo. Então, não pode ficar tocando no êmbolo da seringa, não, porque contamina. Que ele vai estar, quando o medicamento estiver dentro da seringa, ele vai ter contato com o medicamento. Então, tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Esse é o ideal. Esse é o certo. Tá, gente? Posso continuar? Até agora tá tudo bem? Tranquilo? Pode. Tranquilo, né, gente? A aula de manhã que estava cheia de cálculo, estava mais difícil de entender, mas essa aula ela é mais tranquila. Então, continuando o protocolo para preparo de administração. Passo 10. Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool, 70%. E no caso de frasco ampola, levantar a tampa metálica e desinfetar a borracha. Confesso para vocês que eu não sei se realmente todos os técnicos de enfermagem fazem isso quando vão preparar a medicação, mas eu estou explicando para vocês o que é o certo, o que é o ideal. É vocês fazerem isso. Vocês pegaram a prescrição, leu a prescrição, interpretou, pegou o medicamento para preparar. Então, quando você pegar uma ampola, o certo é você limpar a ampola com algodão. Rápido, não vai ficar enxergando na ampola meia hora, não. Não passa o algodão com álcool e pronto. E frasco ampola, quando tirar a tampa do frasco ampola, tem que limpar, passar um algodãozinho com álcool na borracha do frasco ampola, para depois, aspirar a medicação. Então, proteger os dedos com algodão embebido em álcool, ao destacar o gargalo da ampola. O gargalo da ampola é a parte de cima da ampola que quebra. A cabecinha, o gargalo é como se fosse a cabeça da ampola, para quebrar ela. Então, o ideal é proteger os dedos com algodão embebido em álcool, ao destacar o gargalo da ampola, ou retirar a tampa metálica do frasco ampola. Então, certo? É quebrar com algodão. Certo? Ampola. Né? Mas você pode perceber que quando você for na prática, quando você for para o seu estágio, você observe que poucos fazem isso. Olhe lá, 10% fazer é muito, os técnicos de enfermagem, tá? Que na prática, às vezes, é uma correria, muito paciente para atender, muita medicação para preparar, e às vezes não tem atenção para esses detalhes, não, viu? Então, passo 12. Mas, como eu disse, eu estou explicando para vocês o que é certo, o que é correto, o que é o ideal fazer. Né? Passo 12. Aspirar a solução da ampola para a seringa. No caso do frasco ampola, introduzir o diluente e homogeneizar o pó com o líquido, sem sacudir. Então, aspirar a solução da ampola para a seringa. Certo? Esse é o passo 2. Depois que você quebrou a ampola, você vai aspirar, claro, óbvio. Então, passo 13. Proteger a agulha com o protetor próprio e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro, né? Para evitar a contaminação. Não pode tocar na agulha, não pode tocar no êmbolo. Proteger eles. As medicações devem ser administradas mediante prescrição médica. Mas em casos de emergência, é aceitável fazê-lo sobre ordem verbal. As medicações usadas devem ser prescritas pelos médicos e checadas pelo profissional de enfermagem que fez as aplicações. Isso daí foi o que a gente já falou no decorrer da aula, certo? Prescrever a medicação, se for uma emergência, tudo bem, pode fazer de boca, de ordem verbal, certo? Mas depois deve ser checada a aplicação, né? Deve ser colocado lá por escrito que foi aplicado. Passo 15, identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, número do leito, nome da medicação e via de administração e horário. Certo? O certo é isso, depois que você preparar a medicação, certo? Tem que ter um papel, um registro para identificar lá na medicação. Colocar o nome do medicamento, colocar o nome do paciente que esse medicamento vai ser administrado, o número do leito dele, certo? A via de administração e o horário que você vai administrar depois que você preparar. Deixar o local de preparo da medicação limpo e em ordem, né, utilizando álcool a 70% para desinfetar a bancada, isso é importante. Onde você vai preparar a medicação, você tem que ter esse cuidado de limpar a bancada, de passar o álcool, porque você está usando e preparando uma medicação, certo? Que o paciente vai tomar, né, vai para o organismo dele, então tem que ser no local limpo a preparação, certo? Então, aluno diário. Então, quando você for levar, quando você for colocar na bandeja, cuidado para não se confundir.
Coloque na sequência que você vai administrar para o determinado paciente, naquele leito, certo? Quando a preparação de medicamentos para mais de um paciente, é conveniente organizar a bandeja, dispondo-os na sequência de administração. São consideradas falhas ou erros na fase de administração de medicamentos ou de preparo também, né? Então, como eu disse, cada etapa, né, da prescrição ou do preparo de medicação pode acontecer um erro, certo? Aí nós temos alguns exemplos de erros, certo? Administração não autorizada da medicação, certo? O médico não autorizou, o enfermeiro não autorizou e foi administrado sem autorização. Atraso na administração, administrado medicamento atrasado, né? Vai que o técnico de enfermagem estava ocupado, estava fazendo curativo, estava fazendo alguma coisa e esqueceu do horário da medicação do paciente, atrasou no preparo e acabou atrasando na administração, isso também é considerado um erro. Ausência de registro, preparou a medicação, administrou e não registrou, diluição errada, dose errada, duração do tratamento errado, erro de preparo do medicamento, né? Então, toda etapa do medicamento, você tem que ter cuidado, gente, tem que ter o cuidado. Ter o cuidado na forma farmacêutica para não errar, a frequência, a questão de alergias pode acontecer, tem que ter atenção a isso, né? Ficar atento para avisar o enfermeiro ou o médico, prazo expirado, né? Ou seja, validade, né? Passou da validade o medicamento, a ampola, ou frasco ampola, ou comprimido, tem que ficar atento à validade, medicamento errado, omissão, paciente errado, técnica de administração errada, velocidade de infusão errada, vias de administração errada. Então, isso aqui é só um exemplo, tem vários outros erros, né? Vários outros erros que podem ocorrer no ambiente se você não tiver o cuidado certo, o cuidado ideal, certo? Então, é importante você ter o cuidado de administrar o horário, no horário previsto a medicação, né? Você tem que ter esse cuidado, a frequência prescrita, de acordo com a frequência que o médico prescreveu, que você pegou, a prescrição que você leu, você tem que ter cuidado quando for preparar e administrar essa medicação na frequência correta. Porque atrasos superiores a 30 minutos, certo? Atraso de doses superiores a 30 minutos comprometem a biodisponibilidade do fármaco no organismo. E, consequentemente, pode prejudicar a resposta de tratamento. Tá entendendo? Se você preparou a dose demais atrasada e administrou atrasada, então pode comprometer, sim, a resposta de tratamento. Por isso que é importante o teu cuidado, né, para seguir a frequência prescrita, a administração do horário correto. O que você tem que fazer também? Você tem que prever o tempo que será utilizado no preparo da medicação. Olha, preste bem atenção. Prever também o tempo que será utilizado no preparo da medicação. Se o médico prescreveu a medicação que você vai dar 8 horas da manhã, você não vai começar a preparar 8 horas da manhã. Não tem como, porque se você for começar a preparar 8 horas, você não vai dar 8 horas. Né? Você vai dar atrasada. Então, você tem que calcular o tempo que você vai utilizar para preparar a medicação. Né? Se você demorar 15 minutos para preparar a medicação, e se você tem que dar 8 horas para o paciente, então você vai começar a preparar às 7h45, para quando for 8 horas, você já administrar. Tá entendendo? Então, você tem que prever o tempo que será utilizado no preparo da medicação. Você tem que prestar atenção no cuidado, certo? Ter o cuidado da perda da estabilidade, devido ao preparo muito antecipado, entre outros. Certo? Também não pode preparar uma medicação com os horários muito antecipados. Se a medicação é para dar 10 horas, você vai preparar 6 horas da manhã? Não, Deus me livre, vai perder a estabilidade do medicamento, né? Assim já é demais. Então, perda da estabilidade devido ao preparo muito antecipado. Você não pode preparar uma medicação, né, de um horário muito antecipado, não. Tem que ter o cuidado nisso também. Tem que ter atenção nisso, certo, gente? Então, aqui eu trouxe outros exemplos para vocês, certo? Ai, deixa eu beber água. Outros exemplos sobre uma ferramenta que pode ajudar na administração segura de medicamentos. Mais uma vez, infelizmente, essa ferramenta, muitos hospitais não seguem, poucos fazem desse jeito, poucos mesmo. Então,
é sobre a questão da fase de preparo e dispensação do medicamento. Dispensar o medicamento, quando a gente fala de dispensar, né, é entregar o medicamento nas unidades para os pacientes, né, entregar com orientação, claro, não é entregar de qualquer jeito, é entregar com orientação, entregar de uma forma ideal, orientando, né, o preparo e dispensação do medicamento já preparado pela farmácia, tá entendendo? Em horários pré-determinados. Tá vendo aí esses vários sacos, né, etiquetados com códigos. Então, cada saquinho desse tem uma medicação preparada para aquele paciente, para aquela hora. Isso já sai da farmácia. A farmácia já prepara, certo? A farmácia, farmacêutico, os auxiliares de farmácia, eles preparam a medicação. Aí tem toda uma estrutura por trás. Tem um código, cada paciente tem seu código. Quando chega lá no paciente, coloca o código, né, e já vai para o sistema que o paciente tomou o medicamento, que está lá o código dele, entendeu? Então, é dispensação dos medicamentos por horário, já sai tudo preparado da farmácia, tudo bem organizado, que chega para a equipe de enfermagem no tempo de administrar, certo? Você não vai ter todo o trabalho de preparar as medicações, vai sair tudo preparado. Gente, isso, em raros hospitais tem isso, raros, mas diminui muito os erros de preparo de medicamento. Diminui muitos, mas para isso, não pode ser em qualquer farmácia. A farmácia tem que ser uma farmácia bem estruturada, uma farmácia grande, com muitas pessoas trabalhando capacitadas, é claro, não pode ser qualquer pessoa que vai, né, preparar a medicação. Tem que passar pelo curso, tem que ser capacitado para fazer essa parte na área da farmácia, entendeu? Então, isso aqui é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês ficarem por dentro que existe essa realidade, certo? Onde a farmácia prepara a medicação e vai para a equipe de enfermagem, e a enfermagem apenas administra, certo? E isso é uma forma de diminuir erros de preparo de medicamentos, tá? Então, manipulação pela farmácia, como eu falei para vocês, prevê soluções padronizadas que estão disponíveis já preparadas para o uso, certo? Que a gente chama de manipulação pela farmácia. A farmácia vai manipular os medicamentos e já vai repassar para a equipe de enfermagem já preparados. Então, outro ponto importante na administração, dupla checagem no momento do preparo e administração do medicamento. Ou seja, duas pessoas checando, né, que realmente aquele medicamento foi preparado, que realmente aquele medicamento foi administrado, né? O ideal é isso, dupla checagem, para ser duas pessoas checando daquele mesmo medicamento para aquele mesmo paciente, para evitar erros, certo? Então, gente, nós estamos quase terminando nossa aula, que esses outros slides é apenas resumindo, certo? Resumindo o que a gente já viu até agora, tá bom? Sobre os cuidados de enfermagem na leitura da prescrição médica e no preparo de medicamentos. Então, quando vocês se formarem, forem futuros técnicos de enfermagem, sejam conscientes disso, tá bom? Sejam responsáveis, não vão fazer de qualquer jeito, porque é muito feio, né, um profissional que vai para o seu trabalho e a pessoa percebe que ele é desleixado, que ele não tem responsabilidade, que ele não segue as normas, que ele não é ético, que ele não segue as leis, ele não segue o padrão da instituição, isso é feio, né? Feio para você, feio para o curso que você fez também, que vai ficar o nome dele, né, do curso da instituição, certo? Então, é importante você ter esses cuidados, Então, obter a prescrição médica, PM, que eu botei a prescrição médica, realizar a leitura e compreendê-la, certo? Caso haja dúvida, esclarecer antes de iniciar o preparo, como eu falei, nada de dúvidas, não vai fazer nada com dúvidas, certo? Antes de iniciar o preparo da medicação, tire suas dúvidas, principalmente quando você for na aula prática, nos seus estágios, tá bom? Lavar as mãos e preparar o material conforme a via de administração. Se for via oral, se for medicamento por via oral, você vai preparar a bandeja, você vai preparar o copo para dar o medicamento via oral no paciente. Se for via injetável, você vai preparar a seringa, a agulha, o álcool 70, para poder fazer a administração correta, com asepsia, com limpeza, né? De forma certa, de forma cuidadosa. Então, realizar etiqueta de identificação do medicamento, certo? Fazer toda a identificação correta na etiqueta, depois que você preparar, colocar o nome do paciente, né, ter o cuidado com os nomes parecidos, seu Antônio, seu Francisco, Dona Maria, ter cuidado com isso, para não se confundir, tá bom? Ter todo o cuidado sobre a via de administração também, a hora de administração,
certo? Ao ler a prescrição médica, identifique o medicamento correto para o paciente, certo? E separe o medicamento, né? Como eu falei, leia o rótulo pelo menos 3 vezes quando você for pegar a medicação, quando você for preparar, quando você for desprezar a embalagem também, para ver realmente se você administrou, preparou certo, que está de acordo com a prescrição. No preparo do medicamento, evite distrações, como já foi falado também, não vai ficar conversando, não. Quando você for estagiar, pelo amor de Deus, quando você for para o seu estágio na prática, se comporte, né, como futuro profissional da área da saúde técnica de enfermagem. Não vai ficar de conversas paralelas, não. Fique atento, pergunte, tire suas dúvidas, aproveite, certo? Aproveite o máximo possível da sua prática, certo? Observe a validade, certo, do medicamento, é importante. Não toque no medicamento com as mãos, né, quando relacionado a comprimido. Isso no ambiente hospitalar. Estou falando de ambiente hospitalar. Né, que é o mais comum quando a gente fala de cuidados de enfermagem, na prescrição, no preparo de medicamento, o mais comum é no hospital, que é onde acontecem mais erros, tá entendendo? Então, não tocar com as mãos, comprimido, blister, né? Mantenha em blister, quer dizer, ou coloque em copo, se líquido, coloque-os em copo, se for líquido, evitando que se molhe o rótulo, né, do frasco, né, porque se molhar o rótulo pode rasgar e aí não dá para ver o nome do medicamento. Se for injetável, utilize a técnica de asepsia durante sua aspiração. Após preparar o medicamento com a técnica adequada para cada via, siga com a bandeja até o local para administração. Aí você vai ter certificados certos antes da administração. Certo? Você preparou o medicamento, você está levando o medicamento para o paciente. Quando você chegar lá no paciente, você vai, né, identificar se realmente é aquele paciente. Fulaninho de tal, né, chama o paciente pelo nome. Diz o que é que você vai aplicar nele. Fale, converse com ele. Não só faça chegar lá no paciente e taque a medicação, não. Pelo amor de Deus. Né? Boa tarde, bom dia. Foi o fulano, paciente, né? Diga o que é que você vai administrar. Olha, o médico prescreveu dipirona, o médico prescreveu Gonopridil, eu vou aplicar em você, certo? Em você, no senhor, na senhora, tá bom? Então, confirme mais uma vez a prescrição médica, certificando o medicamento, dose, via e hora certa. Realize a checagem do medicamento, bem como o registro, não esquecer do registro do procedimento da anotação de enfermagem. No estágio, é claro que você não vai registrar nada. Mas se você não vai registrar, mas você pode pedir para olhar como é os registros. Lembre disso quando você for para o seu estágio na prática, peça para olhar o registro, porque você não vai ter autoridade de registrar, porque você não vai ter seu corém, mas você pode olhar como é lá que eles escrevem, né? Como é as observações deles, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Então, sejam curiosos. No estágio de vocês, na prática, sejam curiosos, pergunte tudo. Mesmo que você ache que é uma dúvida besta, mas não existe dúvida besta, gente, não existe. Se é uma dúvida, então ela precisa ser esclarecida, então pergunte, certo? Não vão para o estágio e fique sem perguntar nada de boca calada, não. Realmente, na prática, é uma correria para a técnica de enfermagem, viu? Tem que preparar a medicação, tem que administrar, tem que fazer curativo, tem que anotar, e quando está lotado, cheio de paciente, entendeu? Então, até nisso você tem que observar e logo ir aprendendo na prática. Então, isso daí é importante. Você leva seu cadernetazinho, seu caderninho e anota. Faz quando você está fazendo o seu registro. Entendeu? E o preparo de medicamento pode ser considerado como uma atividade de grande responsabilidade e relevância nos cuidados com o paciente. Certo? Preparar medicamento, administrar medicamento exige uma grande responsabilidade e relevância, ou seja, importância no cuidado com o paciente. Também é uma atividade considerada de grande risco na prática de enfermagem, porque qualquer erro pode ser fatal. Sem querer, entendeu? Por falta de atenção. É porque a gente já tem visto algumas reportagens, né, onde teve até uma vez um técnico de enfermagem que colocou glicose, né, para uma criança, que chegou a óbito. Nós gente, muito, se você for pesquisar no Google, erros de preparo, de administração do medicamento, vocês vão ver muitos erros. Muitos mesmo, viu? Infelizmente. Às vezes é falta de atenção mesmo, coisa rápida. Quando é para acontecer um erro, é questão de segundos. Né? Então, todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco. Não é à toa, infelizmente, vez ou outra,
é noticiado erros graves de medicação cometidos por enfermeiros, levando em alguns casos à morte do paciente, como foi a amiga aí que falou nesse momento, né? Um exemplo de reportagem. Por esse motivo, o enfermeiro deve ficar sempre atento às boas práticas e aos protocolos de segurança do paciente, certo, gente? Boas práticas, protocolos de segurança do paciente, certo? É importante ficar sempre atento nisso, tá bom? Então, para finalizar, eu trouxe essa frase aqui para a nossa meditação sobre bom senso, certo? Bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é, em termos simples, nada mais do que o bom senso. Todo profissional de área de saúde tem que ter o bom senso, né? Tem que ter essa ética, né? Essa capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta, o que é certo e o que é errado, certo? Então, gente, quero agradecer a vocês. Não sai da aula agora, certo? Porque a coordenadora quer falar com vocês, né? Não saio. Então, eu queria, desde já, agradecer. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, né? E desculpa qualquer coisa, certo? Espero que vocês tenham gostado desses nossos 3 domingos. Eu gostei da experiência, né? Aprendi muito com vocês também, né? Nas dúvidas de vocês, que a gente vai, pesquisa para tirar as dúvidas de vocês, eu aprendi, certo? E sucesso na vida profissional de vocês, sucesso, que vocês sejam ótimos técnicos de enfermagem, certo? Busquem sempre conhecimento na área de vocês, não se canse de buscar conhecimento, não se canse, certo? Conhecimento nunca vai ser demais, principalmente na área da saúde. Então, era isso, Professora. gente, muito obrigada por tudo. Diga. Professor, tinha aquela atividade para fazer. Professora. Pode mandar suas Um respostas. questionário, né? Pode mandar, viu? Porque eu já tenho as perguntas, agora você só me dá as respostas de acordo mesmo com a primeira, segunda e terceira questão. Tá. Não precisa ter copiado a pergunta de novo, não. Tá bom, Peraí, obrigada. tá. Viu, Francineudo? Tá certo, era isso mesmo, queria saber, viu? Tá, obrigada. Pois desculpa, eu entendi errado, viu? Não, tá certo. Pois Pois tá tá, certo. professora, parabéns aí pelas suas aulas e boa sorte na isso. sua carreira. Obrigada, eu que agradeço pela atenção de todos. Gente, Tchau. a nota de vocês eu vou dar só na outra semana, viu? Depois que eu corrigir todas as atividades. Tá ok, professora. Tchau. 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 Tchau, professor. Pessoal de Alcântara, fica aí, que a Andresa vai falar com vocês. Tá de Alcântara, né, professora? Ela é de Alcântara, coordenadora de Alcântara. Tá. Tchau, professora. Tchau, Valeu, um professor. abraço. Tudo de bom. Tchau. Foi um prazer estar com você. Tchau, Obrigada. Karine. O prazer foi meu. Tudo de bom, gente.